muito triste quando você grava um vídeo inteiro e você percebe que você não clicou no botão de iniciar a gravação. Então vamos lá, pela segunda vez, vamos tentar contar a história do Phillips. Então fica aí comigo. O Alban William Housego Phillips foi um neozelandês que viveu entre 1914 e 1975. Morreu cedo, Phillips. E o Phillips tem uma história muito curiosa, né, que foge um pouco do escopo do vídeo, mas vale a pena contar. Estava lendo aqui no Wikipedia, o Phillips saiu da Nova Zelândia, foi para a Austrália, ainda jovem, e teve alguns empregos inusitados. Entre eles, administrou cinema e ele caçava crocodilos. Olha só, talvez não, lá seja comum, que para mim é estranho. Aí o Phillips cansou dessa vida de caçar crocodilos e resolveu ir para a China. Só que quando ele estava indo para a China, o Japão invadiu a China. E aí ele ficou com medo da guerra, sei lá o que, fugiu e foi parar na Rússia, que é meio longe. Enfim, depende do lugar que ele entrou na China. Aí ele pegou o trem transiberiano e atravessou a Rússia inteira, que é longe, e foi parar na Grã-Bretanha em 1938, onde ele começou a estudar engenharia elétrica. Já poderia ser uma bela aventura para um jovem, né, poder contar para os netos para sempre, mas não acaba aí a história do Phillips não. Estourou a Segunda Guerra Mundial e o Phillips foi convocado pelo exército britânico para lutar em Singapura. Foi lá para Singapura, deu ruim, resolveu fugir para um lugar chamado Java, que eu não sei onde é, e ele foi capturado nesse processo pelo exército japonês. E ele foi mantido preso num campo de concentração por 3 anos e meio na Indonésia. Lá, com um tempo vago, Phillips aprendeu chinês, consertou os rádios do lugar e criou um sistema de iluminação no campo de concentração, que eu não faço ideia do que seja. Consequentemente, foi premiado pelos serviços de guerra em 1946. Aí eu te pergunto, tá bom? Aparentemente com o Phillips não. Ele decidiu começar a estudar na London School of Economics, onde ele começou estudando sociologia e depois mudou para economia, inspirado pelas ideias do Keynes, que é britânico. Nesses estudos, ele se torna professor na Inglaterra em 1958 e é no ano que ele publica o artigo que deixou ele mais famoso, que é o The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 to 1957. E nesse artigo ele faz esse gráfico que está aparecendo aí. Não, isso, daqui do lado. E neste gráfico a gente consegue observar, no eixo vertical, mudanças no nível de salários e no eixo da horizontal a gente tem desemprego. E daí é que surge a ideia da curva de Phillips, que é o tema desse vídeo. O que é essa curva? Aparentemente, existe, pelo menos para os dados britânicos da época, mas isso se confirmou para outros lugares também, uma relação negativa entre mudanças dos salários, que a gente pode interpretar como taxa de inflação, porque se salário é um preço importante, se o salário sobe, a inflação sobe junto. Tá? Então, existe um dilema de curto prazo, um trade-off, como a gente diz em economês, entre inflação e desemprego. O que significa isso? Significa o seguinte: se você é gestor público, país, você quer ter uma inflação mais baixa, você vai ter que aceitar um nível de desemprego mais alto. Se você quer ter desemprego mais baixo, isso deve vir com nível de inflação mais alto. E o Phillips caiu nas graças dos policymakers da época. O governo adora gastar, adora imprimir dinheiro. Então quer dizer, então eu posso gastar ou imprimir dinheiro e diminuir o desemprego? Opa, gostei. Né? E tinha inflação como consequência, mas fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Então vamos aceitar essa inflação mais alta e vamos salvar os empregos, ou o contrário. Muito bem, isso foi teorizado bem pelo Friedman Phelps, que na modelagem introduziram a ideia de expectativa de inflação. Qual que é o ponto? Se as pessoas esperam um certo nível de inflação, suponha que a gente espere que a inflação seja 10% no ano, tá? No mês. 10% no mês, muita inflação. E aí, na verdade, a inflação é 15%. Qual que é o ponto?
A gente não sabe, quando vê os preços subindo, o que é inflação e o que simplesmente pode ser um aumento da demanda pelo produto que a gente está vendendo. Então, se eu espero 10% de inflação e a inflação é 15%, eu vou achar, por um tempo, que o meu produto está mais valorizado. E se o meu produto está mais valorizado, compensa eu produzir mais. Se eu produzir mais, eu contrato mais gente e o desemprego diminui. Em outras palavras, essa relação negativa entre inflação e desemprego pode ser explicada por um tempo, simplesmente porque as pessoas se confundem os preços dos produtos delas, o preço relativo, com o nível geral de preços ou a inflação. Enquanto isso perdurar, você pode sim ter uma redução do desemprego, ou seja, um desvio do desemprego para o nível natural de desemprego, por conta de um aumento inflacional. Agora tem os pontos contrários. Qual é o ponto contrário? Esse negócio não dura muito tempo, quer dizer, depois de um tempo você vai deixar de ser enganado. Ninguém é burro eternamente. Quase ninguém. Você vai perceber, né, qual é o verdadeiro nível de preço, você vai perceber que o seu produto não está valendo mais, e você vai reduzir a tua oferta para voltar para o nível anterior. Então, quer dizer, essa redução do desemprego por causa de uma inflação mais alta que o esperado dura pouco tempo. A questão é, será que dura o suficiente para a gente explorar essa curva descendente ou não? Esse é o ponto. Né? Então, durante os anos 60, acreditou-se ao redor do mundo que valia a pena explorar, que dava para você, Estado, escolher a combinação perfeita de inflação e desemprego no seu país. Só que veio os anos 70. E nos anos 70 vieram o primeiro e o segundo choque do petróleo. O que acontece com esses choques? A gente cria o que a gente chama em economia de estagflação. Estagflação é o pior pesadelo que um gestor público pode ter na vida dele. Porque você tem ao mesmo tempo estagnação econômica, ou seja, crescimento baixo ou até negativo, e inflação alta. Então é o contrário da curva de Phillips. A gente observou nos 70 que a inflação estava só aumentando e a produção, o nível de emprego estava só diminuindo. E é aí que surge a famosa crítica de Lucas, do Robert Lucas. O que o Lucas dizia? Que olha, esse negócio de curva de Phillips não dá para contar com isso, não dá para explorar isso. Por quê? Porque essa curva ela é muito instável. Tá? E principalmente no momento que você tem muitos choques de oferta, né, a expectativa de inflação muda muito, enfim, tudo muda muito e essa curva não para negativa. Tá? Então a economia migraria, uma vez que o governo jogasse mais moeda na economia, a economia migraria direto para o longo prazo, em que mais dinheiro circulando só significa mais inflação e não tem nenhum efeito no desemprego. Além disso, o Lucas usava o conceito de expectativas racionais, que significa o quê? Os agentes eles se informam, eles são inteligentes, eles conseguem calcular a inflação, a expectativa é muito próxima da inflação real. Por quê? Porque tem modelos estatísticos, tem dados, tem análises, tem conversas entre pessoas, é muito difícil das pessoas se enganarem. E se isso acontece, as pessoas acertam a inflação sempre, então não tem nada, não tem efeito nenhum de curto prazo que vale a pena ser explorado entre inflação e desemprego. Teoricamente estaria meio morto já, tá? Mas a gente sabe que a curva de Phillips nunca vai embora porque politicamente sempre tem interesse em dizer que o governo vai gastar ou que vai imprimir dinheiro para salvar os empregos, né? Só que ninguém conta para a população que isso vai vir com inflação mais alta depois e esses empregos mais altos vão durar um pouco tempo. Meu nome é Renan Pierre, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta aqui, compartilha, comenta qualquer coisa. Se você não gostou, também compartilha, falando mal, porque o algoritmo do YouTube, para ele não faz diferença se você gosta ou não, tá? Vou ficando por aqui, lembrando que tem lives, estou fazendo lives às quintas-feiras, às 18 horas aqui no canal, e tem vídeo toda segunda. Valeu, até mais.